Boa tarde. Na nossa apresentação, vamos abordar o estudo Cardiometabolic Benefits of Lactic Acid Bacillus paracasei, a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Iniciando primeiro por um estudo da bibliometria do nosso estudo, temos então que foi publicado na Clinical Nutrition, que é uma revista científica da ESPEN, da European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, publicada pela Elsevier, com fator de impacto de 6.402. O autor principal foi Jialue Yang e os autores correspondentes foi Min Xia e Yan Liu. Todos os autores estavam associados à Universidade Sun Yat-sen, na China. O artigo foi recebido a 7 de março de 2023, publicado online a 20 de julho do mesmo ano e também foi publicado no volume número 42 da nona revista de 2023. Relativamente à introdução do estudo, há dois grandes conceitos sobre os quais os autores vão debruçar. Primeiro é o síndrome cardiometabólico, que é um conjunto de alterações cardiovasculares, renais, metabólicas, protrombóticas e inflamatórias. E temos como exemplo de doenças que estão abrangidas por este síndrome a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade. O segundo conceito abordado é a microbiota intestinal, que é um conjunto de micro-organismos que se encontram no intestino do hospedeiro. Vão desempenhar múltiplas funções, influenciando, entre outros, o metabolismo de nutrientes e o sistema imunitário. Portanto, neste estudo, vai haver aqui uma análise da influência da microbiota intestinal no desenvolvimento de doenças cardiometabólicas, colocando-se várias questões, nomeadamente se a modulação da microbiota intestinal será uma possível ferramenta terapêutica. Atualmente, as estratégias mais estudadas para a suplementação com probióticos utilizam lactobacillus e bifidobactérias. Este estudo aborda em particular a suplementação com lactic acid paracasei, que será daqui para a frente denominada por L-paracasei. Esta é uma espécie bacteriana homofermentativa do ácido lático e os estudos anteriores, a bibliografia já existente, demonstrava que um efeito positivo de determinadas estirpes de L-paracasei tinha um efeito positivo no metabolismo do hospedeiro, nomeadamente por diminuição do stress oxidativo, da inflamação, da resistência à insulina e incremento das funções das células beta-pancreáticas. Observou-se também a redução do peso corporal e percentagem de gordura corporal em modelos de ratos submetidos a uma dieta ocidental. Portanto, o objetivo que surgiu foi perceber se o efeito, ou qual o efeito da suplementação com L-paracasei durante 12 semanas de tratamento em indivíduos com risco metabólico já diagnosticados ou lá está, em risco. Os participantes consistiam em 130 adultos entre os 30 e os 65 anos, diagnosticados com síndrome metabólico em risco de desenvolvimento desta patologia, e como critérios de exclusão era se estivessem a realizar medicação, dieta ou já tivessem outras patologias de base que pudessem influenciar a homeostasia metabólica e a microbiota intestinal. Nomeadamente, se tivessem realizado antibioterapia nas semanas anteriores, nas 4 semanas anteriores, tal seria um critério de exclusão. O desenho do estudo foi então de um ensaio clínico randomizado, duplamente cego e controlado. Como podemos observar aqui, inicialmente havia 254 participantes elegíveis, sendo que 124 foram excluídos, 105 porque não tinham todos os critérios de inclusão e 19 recusaram participar. Ficaram então 130 participantes que foram alocados de forma randomizada a dois grupos. 66 ao grupo de tratamento, que foi tratado então com L-paracasei, e 64 foram alocados ao grupo placebo. Ambos os grupos receberam diariamente uma cápsula por via oral durante as 12 semanas. A cápsula do grupo de tratamento tinha uma dose de 10 mil milhões de unidades formadoras colónias de L-paracasei. Como também podemos aqui observar, ao longo das 12 semanas houve vários controlos e entrevistas com os participantes, nomeadamente na semana 0, na 4ª, na 8ª e na 12ª semanas. Como já referi, houve vários tipos de avaliação, desde questionários a exame físico, hemograma, bioquímica de sangue periférico, o teste de tolerância à glucose e também à função endotelial.
O outcome primário que foi estudado foi a alteração em Flow Mediated Slowing, o FMS. O FMS é um exame objetivo que consegue determinar e demonstrar o nível de disfunção endotelial. Ou seja, se houver um valor de FMS mais baixo, o nível de disfunção endotelial vai ser mais alta. Os outcomes secundários também avaliados foi, nomeadamente, o perfil lipídico das amostras de sangue periférico, com a concentração de triglicéridos, o colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, o peso corporal dos participantes, bem como o seu índice de massa corporal e perímetro abdominal, e também a tensão arterial, a hemoglobina glicada, e também o OMA-IR, OMA-beta e índice Matsuda. O OMA-IR é o modelo de que avalia a resistência à insulina e o OMA-beta é um modelo que avalia a homeostase e a função das células beta-pancreáticas. A análise estatística foi feita segundo a intention to treat, mas como se sabe, a adesão à terapêutica vai ter um grande fator depois nos resultados. Portanto, também foi realizada uma análise estatística per protocolo. Vamos agora então analisar os resultados obtidos. Primeiro, em relação à nossa população em estudo, estamos perante 130 indivíduos com síndrome metabólico que foram selecionados. Eles foram alocados aleatoriamente e ambos os grupos tinham características basais em tudo semelhantes, exceto os níveis de triglicerídeos e de colesterol. Nos 103 participantes que terminaram o estudo, a aderência ao tratamento foi similar entre o grupo experimental e o grupo controle e as características basais permaneceram semelhantes. Estes grupos não tinham qualquer diferença no que respeita à atividade física e ingestão alimentar, exceto uma ingestão ligeiramente superior de lípidos no grupo experimental. Observando agora o efeito da L-para-casa no alívio da disfunção endotelial, podemos observar pelo gráfico que no grupo experimental se observou uma melhoria significativa da função endotelial, sendo que se olharmos para o subgrupo em que tínhamos os indivíduos com a pior função basal do endotélio, essa melhoria ainda foi mais significativa. Em relação ao metabolismo lipídico, observou-se que a intervenção com L-para-casa demonstrou uma melhoria significativa dos perfis lipídicos, principalmente na redução de lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Os triglicerídeos diminuíram no grupo experimental, contudo, demonstraram uma tendência a aumentar no grupo controle. O colesterol remanescente diminuiu de modo constante no grupo experimental e manteve-se igual no grupo controle. Outros parâmetros lipídicos, como colesterol total, HDL, LDL, não mostraram qualquer diferença significativa entre os dois grupos. Nos gráficos agora podemos observar o que eu acabei de dizer, as diferenças dos perfis lipídicos, e apesar dos indivíduos no grupo experimental terem um nível basal de colesterol remanescente superior ao grupo controle, mesmo assim observou-se uma redução maior no grupo experimental que no grupo controle. Em relação aos triglicerídeos, observou-se então uma melhoria superior nos indivíduos que cumpriram o protocolo terapêutico, daí as diferenças que se observam entre A, onde é segundo a intention to treat, a análise, e C, onde a análise é segundo a aderência ao protocolo terapêutico. Observou-se também como estes gráficos E e F demonstram uma relação inversa entre o aumento do colesterol remanescente e a melhoria da função endotelial. Também nestes gráficos temos representada a intenção de tratar no E e o segundo protocolo no F, notando-se algumas ligeiras diferenças. Em relação aos distúrbios metabólicos, observou-se que houve uma melhoria nos componentes do síndrome metabólico apenas no grupo experimental e, quando restrito aos que apresentaram uma maior aderência ao protocolo de tratamento, estas diferenças são ainda mais significativas, tanto na melhoria dos componentes como da severidade destes mesmos componentes. Pensa-se que a melhoria se deva principalmente a um atraso no ganho de peso. Não houve diferenças significativas entre os grupos para outros componentes do síndrome metabólico, nomeadamente a obesidade central, hipertensão arterial, distúrbios do metabolismo da glicose e a resistência à insulina. Os gráficos A e C demonstram as alterações que ocorreram a nível dos componentes do síndrome metabólico, mais uma vez no Intention to Treat, no gráfico A, e no Per Protocol, no grupo C. Por outro lado, os gráficos B e D mostram as diferenças na severidade do síndrome metabólico. Em todos eles podemos ver uma maior diferença no grupo experimental. Os gráficos E e G mostram as diferenças em termos de peso corporal, mais uma vez Intention to Treat e Per Protocol, e os gráficos F e H mostram as diferenças em termos do índice de massa corporal.
Em relação a informações sobre a segurança da suplementação, sabe-se que durante estas 12 semanas que o estudo durou, não foram reportados quaisquer eventos adversos sérios. Não se verificaram diferenças significativas entre os dois grupos no que respeita a enzimas hepáticas e contagem de leucócitos. A maioria dos efeitos laterais reportados eram gastrointestinais e bem tolerados, nomeadamente náuseas, diarreia, flatulência e dor abdominal. Agora passando à discussão, este estudo demonstrou então que a administração de L para casa resultou numa melhoria significativa da função endotelial que se encontra intimamente relacionada com a diminuição dos níveis de colesterol remanescente. Não houve efeitos adversos diferentes entre os dois grupos, tanto controle como experimental. Isto mostra que a L para casa poderá ser uma abordagem dietética promissora na prevenção precoce de distúrbios cardiometabólicos. O endotélio vascular tem um papel-chave na homeostasia vascular, sendo a sua disfunção o marcador mais precoce da deterioração da parede dos vasos, precedendo até o aparecimento de alterações ateroscleróticas. Já outras intervenções procuraram atrasar a disfunção endotelial a partir da modulação da microbiota, nomeadamente a suplementação com polifenol de Bagar de Arónia, que melhorou a função arterial em adultos hipertensivos, e a suplementação com óleos de peixe ricos em ácidos gordos de cadeia longa monoinsaturados, que também melhoraram a função endotelial. Neste estudo com a suplementação com L para casa, demonstrando então que esta suplementação teve um efeito benéfico na disfunção endotelial, sendo até mais proeminente em indivíduos com um pior valor basal. Outros estudos já realizados obtiveram resultados similares. Isto mostra que os probióticos poderão ser uma boa ferramenta tanto na prevenção primária como na prevenção secundária. Diversos mecanismos têm sido implicados na patogênese da disfunção do endotélio vascular, nomeadamente o stress oxidativo, a inflamação, dislipidemia com níveis elevados de colesterol LDL e níveis baixos de HDL, hipertensão e resistência à insulina. Também o colesterol remanescente participa neste processo, sendo que em termos mecanísticos, as suas partículas aceleram a disfunção endotelial ao induzirem a senescência de células progenitoras e suprimirem a atividade da sintetase de óxido nítrico endotelial. Os níveis de colesterol remanescente são então considerados como um fator de risco independente e residual para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Pensa-se então que a intervenção com L para casa esteja a atrasar a disfunção endotelial ao diminuir os níveis de colesterol remanescente, podendo então ser esta bactéria uma possibilidade para a redução do colesterol remanescente e do seu risco cardiovascular associado. A intervenção com L para casa demonstrou também melhorar a síndrome metabólica, tanto em número como severidade de distúrbios. Esta diminuição pode então dever-se a uma diminuição no ganho de peso corporal, que apenas se verificou no grupo experimental e que também tinha sido observado no modelo Murino. O consumo de dieta mediterrânea poderá aumentar a abundância de espécies de lactobacilos, embora o mesmo não se possa dizer da dieta ocidental. Será algo a ter em conta futuramente. Contrariamente ao previamente reportado, não se observou o efeito da L para casa na sensibilidade à insulina ou capacidade de secreção de insulina, pelo que serão necessários mais estudos para tentar perceber o porquê de alguns efeitos reportados nos murinos não se terem verificado nos humanos. Poderá dever-se a variação genética entre as espécies e a diferentes mecanismos envolvidos. Também são necessários mais estudos, então, para compreendermos o efeito da L para casa no metabolismo da glicose nos humanos. Em termos de limitações deste estudo, temos as seguintes. Não está a ser usado o gold standard para a medição da função endotelial, que é a função coronária epicárdica e microvascular, que é um método invasivo. Contudo, a FMS é um método não invasivo e com excelente reprodutibilidade e correlação com o gold standard, e que até demonstrou ser mais sensível para a detecção de alterações vasomotoras após certas intervenções. O facto da maioria dos participantes ser do sexo masculino diminui a generalização dos achados, embora tenha sido feito o ajuste ao género na análise de dados. A maioria dos participantes era saudável, e o maior efeito foi observado nos que tinham piores valores de base e também poderá ter algum impacto na generalização. Serão então necessários mais estudos em populações mais diversas para uma melhor avaliação do efeito cardiovascular a longo prazo. Passando então às conclusões do estudo, o que podemos perceber é que a suplementação com L-para-casei teve efeitos favoráveis na população de estudo, quer na função endotelial, como também na função cardiometabólica. Assim, este estudo demonstra que a suplementação poderá ser uma medida eficiente e execuível, bem como segura, e poderá então ser uma
futura e possível terapêutica na prevenção de doenças cardiometabólicas, nomeadamente em indivíduos que já tenham uma disfunção endotelial severa e também dislipidémia. Fica assim concluída a apresentação.